Salve a igreja na paz do Senhor. Irmão, abra a sua Bíblia em Salmos 37, 30. Versos 30. Salmos 37, versos 30. Que está escrito: a boca do justo prospera a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. O coração tem ele a lei de seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Irmão, esses dias, meditando na sabedoria, né, do Senhor, porque até para nós tomar alguma decisão, temos que pedir a orientação do Senhor. Porque se for pelo pensamento humano, a maioria das vezes, para não dizer toda vez, dá errado. Se não der errado no momento, no futuro dá. Se não tiver na vontade do Senhor, na sabedoria do Senhor. E o que eu vejo muito, e principalmente nesse período que passou, que está, é as pessoas perdendo a noção do que é sabedoria e o que é inteligência. Porque inteligente, eu sou, você é, todo mundo é inteligente. Agora, a sabedoria só pode vir de um canto, do céu. Que existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria terrestre, que é fofoca, intriga, adultério, tudo que é de ruim da carne, se é da carne é ruim. E tem a sabedoria do alto, que é amor, paciência, companheirismo. E o que eu vejo muito é tanto que sabedoria, no original, quer dizer inteligência plena. Quer dizer, algo que só quem pode dar quem é perfeito. O homem não pode dar o que não tem. E o interessante é que as pessoas procuram sabedoria em vários cantos, mas só um onde está a sabedoria, que é no Senhor. Que o próprio Jó falou em 12:13, que ele diz que Deus é quem tem a sabedoria e o poder, e a ele pertence o conselho e o entendimento. Então, só quem pode dar a sabedoria é o Senhor, ninguém. O homem pode ir atrás do conhecimento, porque conhecimento todo mundo pode ir. Se você estudar de manhã, de tarde, de noite, você vai ter o conhecimento. Agora, a sabedoria, só quem pode dar é o Senhor. E o interessante é que Salomão, a primeira coisa que ele pediu foi a sabedoria. Porque quando você tem sabedoria, você tem o resto. Se você olhar, abrindo um parênteses, as pessoas que tem na Bíblia, Abraão sofreu, tem a biografia de Abraão, de Jacó, de Isaac, José, todos. Só que Enoque, se não me falha a memória, foi o único que só tem 4 capítulos na Bíblia, no Antigo Testamento. Por quê? Porque já tinha tudo, porque ele foi o único que andou com o Senhor. Então, não tem o que você colocar. Um cabo que andou com o Senhor já está dizendo tudo. Ele andou com o Senhor. Quer dizer, ele tinha a sabedoria do próprio Deus. Ele não ia atrás. E o que muitos estão sofrendo hoje é por causa disso. Porque vai na onda. O que eu vejo muito é confusão, intriga de casais, principalmente os que eu convivo, né, que eu tenho conhecimento. Porque é uma coisa que eu trago para mim. Quando o inimigo quer destruir um relacionamento, amizade, um casamento, a primeira coisa que ele atinge é a comunicação. Porque quando você não tem comunicação, você já começa a ruína. Por quê? Porque é essência. E quando você pede sabedoria, o Senhor vai dar entendimento. E por que eu digo isso? Que a primeira coisa que o inimigo começa a atacar é justamente a comunicação. Vou trazer um
uma história lá perto lá de casa, que quase toda semana é uma confusão, porque falta o café para fazer. Aí o esposo acorda, vai tomar café, não tem. Aí aquela confusão que a mulher diz que ele não comprou, e ele diz, mas você não avisou que não tinha, como é que eu vou adivinhar? Aí, conversando lá, eu disse, olha, em Provérbios está lá, a mulher sábia é dificular, tola destrói. E você está destruindo. Ela, por que diz? Se não tem o café, o pó, seja sábia. Elas, como? Peça para ele ir lá comprar enquanto a água do café está fervendo. É o tempo que ele vai. Você peça a ele, ó, eu esqueci. E ele vai. Agora o problema é que você já atinge, você já briga. E esse é o problema. Você está faltando sabedoria. Aí ela, não, mas é porque o dia a dia é corrido. É corrido para todo mundo. E se você for atacar todo mundo, mas você tem que ser sábia. Porque você, no lugar de resolver uma situação difícil, você está colocando outra. E já de manhã cedo já tem uma confusão, imagina no final do dia. É isso que é sabedoria. E Tiago diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. E o interessante é que em Provérbios ele diz que a sabedoria grita. Quer dizer, a sabedoria está clamando para quem quer, só basta pedir. É uma coisa tão fácil. Eu gasto dinheiro, você gasta dinheiro atrás de conhecimento. E a sabedoria é de graça. Só basta pedir. Entender isso. E a sabedoria, interessante, irmão, que em Salmos primeiro ele diz, não se senta na mesa do escarnecedor, do zombador. E o interessante é que, para muitos crentes, falta essa sabedoria. Porque quando ele escreve para os crentes, para o povo de Israel. Não é para o povo do mundo, não. É para o povo de Israel, para ter sabedoria. Saber escutar o que é de Deus. E Pedro fala na segunda carta de Pedro, que ele diz que crescer na graça e no conhecimento para que não seja enganado. Então, se você cresce na graça e no conhecimento e na sabedoria do Senhor, você não vai ser enganado. Você pode até ouvir, porque nós estamos no mundo, nós temos 2 ouvidos, é para ouvir. Mas absorver, aí é outros 500. E Pedro fala isso, que nós temos que saber por quê, que vai ter os dias, desde aquela época já tinha gente que frequentava a igreja que era o joio. E nós temos que saber distinguir o que é o joio e o que é o trigo. E ele fala que muitos falam mal do crente da igreja justamente por causa dos próprios crentes, que não dão testemunho. Eu gosto muito de falar que a maioria das vezes o único evangelho que a pessoa vai ler é o seu, é a sua vida, é o seu testemunho. É interessante que Cristo não falar que era Cristo, os outros davam testemunho. Elias não dizia que era o homem de Deus, a mulher que viu que era do homem de Deus. Então, o testemunho, a sabedoria tem que saber o momento certo. E o que eu aprendi na minha vida é que eu tenho que ter paz, não razão. Que o Senhor disse, desse mundo eu te dou a minha paz. Então a paz, Cristo não está dizendo que você tem que ter razão, não, você tem que ter paz. Porque a razão, ele resolve. Tem a paz que ele vai te defender. Só basta nós entender isso, que o mundo acha que tem o ditado, o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é só enrolação, é só enganação. Hoje eu coloquei um textozinho nas redes sociais, que é assim, honestidade não precisa de caráter. O cristão não precisa de ter caráter. O cristão caráter tem que ser, todo homem, toda pessoa tem que ter caráter, tem que ser honesto. Você tem que ser igual a Cristo, seguir nos passos de Cristo. É isso que nós temos que entender. E para andar nos passos de Cristo, nós temos que ter a sabedoria do Senhor. Porque se eu não tiver a sabedoria, eu vou para o caminho errado. Eu vou bater contra o vento. E o interessante é que não é porque eu estou seguindo ao Senhor que não vai ter dificuldade. Que o próprio Senhor, quando mandou os discípulos atravessar o mar, teve uma tempestade. Mas uma coisa é eu passar
por uma dificuldade com Cristo. Outra coisa é eu passar sem Cristo. E o interessante é que Pedro também fala na carta, 2 Pedro, que o Senhor protege, isso me chamou muita atenção, o Senhor me protege a igreja das dificuldades do dia a dia. O Senhor protege quem é dele. Não quer dizer que eu não vou sofrer, mas eu vou ter a paz. Nesse período que passou, né, de 2, 3 anos para cá, eu não vou dizer que eu não fiquei com medo, não por mim, porque eu digo muito lá na TV, você tem medo de morrer? Não, só que tem medo de morrer é quem sabe para onde vai. E eu sei para onde eu vou. Então eu não tenho medo. E aí diz assim, mas a eternidade? Não, eu já estou na eternidade. Quem aceitou a Cristo já está na eternidade. Aqui é só uma etapa. O problema é quem não tem Cristo. Esse é que tem que pensar nas consequências. Porque essa semana aconteceu passei num velório de um conhecido meu. E toda vez quando eu vejo uma pessoa que falece, que morre, eu vejo o pecado lá. Por quê? Porque Cristo não fez nada para a morte, foi para a vida. E a consequência do pecado é a morte. Então, quando eu vejo uma pessoa no enterro, eu lembro justamente do peso do pecado. Que se eu tenho consciência, se a igreja tiver consciência do peso do pecado, nós não ia pecar. E se porventura pecar, que eu sou pecador, mas eu tenho que me arrepender. Porque o Senhor não quer ninguém santo, não santo como o mundo diz, mas Deus quer uma pessoa que se arrependa do que faz. E o interessante é que Davi era um homem segundo o coração do Senhor. Ele pecou. E ele, naquele pecado que ele cometeu, no mínimo ele cometeu dos 10 mandamentos, uns 6 para lá ele cometeu. Só de um pecado só ele cometeu uns 6, quase todo. Só que ele se arrependeu. Essa é a questão, não é você cair. É você ter consciência que você errou. E o interessante é que quando o Senhor fala com a mulher lá no poço de Jacó, ela é interessante que coisa assim, você tem o esposo. É isso. Falou a verdade. Você não tem, e o que você tem não é seu. E o interessante é que naquele momento ela não foi questionar, porque tem muitos crentes que vai questionar. Erra, peca, e vai dizer, não, senhor, não pequei não é desse jeito não. E ela teve a consciência que ela estava no pecado. Que o Senhor disse, você teve sim, e o que você está não é seu. Nesse momento ela viu o pecado. Por quê? Porque para a cultura da época, ela só está com mais um. Só que ela tinha consciência, que ela sabia o que era o certo e o errado. E quando o Senhor disse que do que ela tinha não era dela, e ela teve a consciência, ela entendeu que de onde é que vinha a revelação, a sabedoria, que era de Cristo, que ele era a fonte da água viva. Então, se eu falto sabedoria, vamos pedir ao Senhor. Se vocês têm por falta de sabedoria, para tudo, até para as coisas simples. Porque, irmão, as dificuldades, o problema não vem, muitas vezes, das coisas grandes, não. Começa pequeno. Uma casa, quando cai, não é porque cai de uma rachadura grande, não. Primeiro começa com uma pequena. Então, muitas vezes, eu entro na dificuldade, a igreja entra na dificuldade por falta de sabedoria, por não pedir. E quando faz algo errado, ele vai pedir conselho ao Senhor, me ajuda. Quer dizer, se você tivesse falado antes, você tinha evitado o problema. Você tinha evitado a dor de cabeça. Só que falta a sabedoria das pessoas pedir. E não é à toa que em Salmos 1, em Provérbios, e na carta de Tiago, ele fala logo isso, da sabedoria. Porque se nós tivermos sabedoria, nós vamos evitar um bocado de dor de cabeça que nós podíamos evitar. E ficar só na graça do Senhor. E era isso que eu tinha para hoje.